Romanos 8, 12 a 15. Diz a palavra do Senhor: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bondoso, todas as vezes que a Tua palavra é aberta diante do Teu povo, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos pecadores miseráveis, como já reconhecemos, e temos, Senhor Deus, uma oportunidade que o Senhor nos dá de sermos transformados em mais uma área das nossas vidas. Não nos permita perder essa oportunidade, Senhor Deus. Que todos nós estejamos atentos àquilo que o Senhor vai falar, desde o menor até o maior. Desde, Senhor Deus, os bebezinhos nos ventres de suas mães até o mais velho dentre nós. Cada um ouça à medida que o Senhor lhes deu condições de ouvir. E assim, Senhor Deus, possamos ser abençoados pela Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, as vezes que fomos distraídos nesse serviço, mas nos ajuda a estarmos atentos. E usa, Senhor Deus, o pregador da palavra, para que tudo que saia da sua boca provenha do santo trono do Senhor. É a nossa oração em Cristo. Amém. Um dos sentimentos mais nobres que a raça humana recebeu do Senhor é o sentimento de gratidão, de ser grato, de reconhecer que alguém fez algo de bom por mim. Ao longo da vida, Deus nos dá muitas oportunidades de exercermos a nossa gratidão. Deus nos dá pessoas que nos fizeram muito bem. Nenhuma delas é perfeita, mas todas elas tiveram um pouco de contribuição naquilo que nós somos hoje. Em primeiro lugar, nós temos os nossos pais. Imagine você que o seu pai e sua mãe, eles passaram noites de sono, ou noites sem sono, antes mesmo de você nascer. Desde o momento que é descoberto que há um bebezinho na barriga da mãe, os pais já têm uma outra rotina dentro de casa. O alerta está ligado. Qualquer coisa é motivo de você perder o sono. Quando você veio a esse mundo, seu pai e sua mãe muitas vezes tiveram que sair às pressas de casa para levar você para um hospital, para você tomar um soro, para você ser medicada. Às vezes nem era nada, mas o apego é tão grande, o sentimento de cuidado é tamanho que qualquer sinal é um grande alerta. Os teus pais, muitas vezes, pararam o trabalho para ir te levar para tomar vacina. Deixaram de ganhar dinheiro para ficar um pouco mais na tua casa, com a tua mãe e teus irmãos. Se esforçaram, trabalhando horas extras, para que você pudesse ter aquilo que você precisava ter em casa. Eles fizeram tudo isso porque amam os seus filhos. Eles não esperam que vocês retribuam na mesma medida, no sentido em que aquilo que você deu, agora ele vai passar a lista de todos os gastos e vai dizer, pronto, agora que você é mais velho, agora me pague. Não é assim. Não é assim que se paga. O que eles esperam é gratidão. Semelhantemente, amigos que passaram pela nossa vida e por um momento ou outro a gente tem
ali uma questão com eles, e a gente deixa de lado tudo que eles já fizeram por nós e jogamos tudo no lixo por conta de um desentendimento. Quantas vezes aquele teu amigo te ouviu, aquele teu amigo parou para te escutar, para te ajudar, mas por um momento que você discutiu com ele, você joga tudo no lixo. Nossos pastores, irmãos. Eu lembro dos pastores que me acompanharam no início da minha caminhada. Divido muito com eles em questões teológicas, em algumas questões teológicas. Mas isso não me dá o direito de não ser grato. Eu me lembro dos pastores que me acompanharam, por exemplo, nos primeiros passos ali no batismo, pastor Salvador, pastor Joabe, foram instrumentos de Deus. No momento em que fui me casar, eles também estavam comigo. Até hoje, agora são meus colegas de ministério. Como é que eu não posso me sentir grato por aquilo que eles fizeram por mim? Como é que eu não desejo, de alguma forma, demonstrar essa gratidão? Família, pastores, amigos, pessoas que são usadas por Deus em determinado ponto da nossa vida e talvez que agora não estão mais com o mesmo nível de relacionamento, nós não podemos desprezá-los, irmãos. Como eu falei hoje pela manhã, a vida humana é pactual. Não é só uma teologia pactual, é a vida humana que é pactual. Nós estamos tão ligados uns aos outros nessa vida, que uma hora ou outra a gente vai precisar. E as pessoas que um dia foram usadas por Deus, podem um dia precisar de você, ou você precisar delas novamente. Então é extremamente necessário manter um coração grato e pagar bem com bem. Dentro do sentimento de gratidão, um outro vem acompanhado dele, que é o sentimento de débito. Aqueles que me fizeram bem, eu tenho um débito com eles. Eu vou pagar esse débito orando por eles. Eu vou pagar esse débito sendo prestativo com eles. E de tantas outras formas que eu posso retribuir e demonstrar minha gratidão por alguém que me fez um grande benefício. Meus pais. O projeto de vida dos homens e das mulheres deveria ser melhorar de vida, ter condição para a sua própria casa e depois para ajudar os seus pais na velhice. Retribuir o bem que foi feito. Não é pagar, é retribuir. É ser grato. Familiares que nos ajudaram, amigos que nos ajudaram, pastores que nos ajudaram. Quantos pastores são desprezados, irmãos? Eles te ensinaram o beabá da fé. E agora nós nos sentimos muito doutores da lei e desprezamos esses homens. Homens muitas vezes simples, de pouca instrução, pouco conhecimento teológico, mas foram usados por Deus para que lá atrás nós pudéssemos ouvir o Evangelho. E agora que nós temos o privilégio de estarmos numa igreja onde o Evangelho é aprofundado, nós não podemos ser ingratos com os que nos fizeram dar os primeiros passos na fé. É um sentimento de gratidão que gera o dever. Eu preciso, de alguma forma, retribuir quem me fez bem. Não se esqueçam dos seus pais. Não se esqueçam dos seus pastores. E não se esqueçam dos seus amigos que lhe fizeram bem. O débito, ele se dá à medida que um benefício me foi dado. Agora, se nós somos em débito com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos pastores usados por Deus, imagine só a nossa situação diante do nosso Senhor. Que darei
ao meu Deus à vista de tantas coisas. Eu me lembro do rei Davi, no final do livro das Crônicas, ele diz: o que é que eu posso dar ao Senhor? Ele diz: quem sou eu e quem é este povo para construir uma casa para Deus? Mas Deus permitiu que ele pudesse angariar recursos para a casa de Deus, em gratidão. Ora, não foi para comprar a salvação, isto seria impossível, Davi sabia muito bem disso, mas porque ele foi alvo da salvação graciosa do Senhor, mesmo sendo pecador, que nós sabemos que ele era, em gratidão ele disse: eu preciso fazer algo para o meu Senhor. Ele olhou e disse: como eu habito num castelo e o Senhor habita numa tenda? Se ele me fez tão bem, como eu habito num castelo, meus pais habitam num barraco. Como eu vivo num castelo, meus amigos que me ajudaram agora estão desprezados, os meus pastores passando necessidade. Como é que a gente vive assim, irmãos? Que nível de insensibilidade é essa? Nós somos devedores daqueles que nos fazem bem. Porque só há dois tipos de débito: ou nós devemos a Deus, ou Ele nos deve. Para o apóstolo Paulo, desde o capítulo 4, somos nós que devemos a Deus. Observe, capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele disse: aquele que busca o seu salário, ele recebe porque é dívida. Ou seja, aqueles que acham que a salvação é por meio das obras, estes colocam Deus como seus devedores. É Deus que deve me dar algo. Então preste muito bem atenção. Qualquer teologia que te ensina a colocar Deus na parede é a teologia antagônica do apóstolo Paulo. Deus não nos deve nada. Se ele diz, o apóstolo Paulo, se é por justificação, por meio da fé, então não tem dívida de Deus para comigo. Mas aí atente bem. Então, se foi pela graça que ele me deu a salvação, não foi pelas minhas obras, então quem se coloca agora em posição de dívida sou eu. Ele deixou isso claro no capítulo 4 e retomou no capítulo 8, observe o verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores. Ele está lembrando, sendo verdadeira a forma da nossa salvação pela fé somente por meio da graça do Senhor, nós devemos a Deus. John Stott aponta dois tipos de consequências desta fé, desta salvação. Primeiro, a vida. No verso 11, observe. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, se o espírito que ressuscitou os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Então a primeira consequência da salvação, da obra do Espírito, é vida. E a segunda, verso 12, de maneira que, irmãos, somos devedores. Ele te deu a vida e você passou a ser devedor. Devedor de quê? Daquilo que ele te deu, a vida. Não espere dar nada menos a Deus do que a tua própria vida. Porque a obra do Espírito que vivificou Cristo ressuscitando dos mortos foi te dar vida. Então, se foi isto que ele te deu, o que você deve a ele é a vida. Nós devemos aos nossos pais a vida num sentido. Porque eles foram instrumentos de Deus para nos dar vida.
Mas nós devemos a vida a Deus 2 vezes. Porque foi Ele que nos deu a vida usando os nossos pais como instrumento. E foi Ele que deu o seu Filho para nos dar a vida, nos ressuscitando nele. Então, o sentimento que eu tenho para com o meu Senhor é de débito. Eu devo a quem me fez bem. Aí ele faz um contraponto. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Se espera que o apóstolo Paulo fizesse o contraponto completo, né? Não à carne, mas ao espírito. Mas ele não faz isso, porque está implícito. Não devemos à carne. Por quê? Porque devemos ao espírito, que nos deu vida. E a carne aqui, alguém pode achar que carne quer dizer simplesmente a matéria. Isso é um erro gnóstico. A carne, a palavra é carne de fato, mas diz respeito ao corpo mortal, que é um instrumento ordinário para que o pecado tome vida. Como é que o pecado é exercitado? Não é na alma. O pecado é exercitado no corpo. Geralmente, via de regra, você percebe o pecado sendo exercitado no corpo. Então, você não deve nada ao corpo, você deve ao espírito. Então você deve viver em débito com o espírito, não com a carne. E se isto é verdade, a carne não pode requerer nada de você. É como você, lembrando de tudo aquilo que eu falei a respeito dos pais, de tudo que os pais fizeram desde cedo, desde quando você era bebê, até a tua idade adulta, até te entregar no casamento. Aí você, no dia do casamento, quando está ali prestes a receber aquela bênção, aí você chama o vizinho. Ao invés de você agradecer a teu pai e tua mãe, tu chama o vizinho. E diz, muito obrigado por tudo que você fez. Só que o vizinho não fez nada. E você chama o vizinho para a tua festa, para se regalar na festa, e não teu pai e tua mãe. Não somos devedores da carne. Como é que nós podemos deixar a carne se regalar e não o espírito? Então ele explica o que nós devemos fazer nesse momento. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como vocês não têm débito com a carne, por que vocês estão agradecendo a carne? Por que vocês estão dando vazão à carne? Por que vocês dão tanto conforto aos desejos da carne? Se foi o Espírito que te deu vida. Estão chamando o vizinho para a festa que deveria ser em gratidão ao pai e à mãe. O que nós devemos fazer é mortificar a nossa carne. E o que é mortificar a carne? John Stott, um célebre comentarista do texto de Romanos, ele diz o seguinte: primeiro ele vai dizer o que não é. A mortificação não é masoquismo, alegrar-se no sofrimento autoinfligido, nem ascetismo, rejeitar e negar o fato de que se tem um corpo e apetites corporais naturais. Pelo contrário, é o reconhecimento muito claro e consciente do mal como mal. O resultado de tal consciência é um repúdio tão decisivo e radical do mal que nenhuma imagem poderia retratá-lo tão bem quanto o de fazer morrer. Mortificar a carne, portanto, é eliminar todo o uso de nosso corpo, olhos, ouvidos, boca, mãos e pés, que tenham como propósito servir a nós mesmos e não a Deus ou a outras pessoas. Isto é mortificar a carne. Mortificar a carne não é ser masoquista, não é ficar se autoflagelando, né? Pegar um chicote e ficar batendo, eu estou mortificando a minha carne. Isso era um pensamento que passou até na mente de Martinho Lutero. Era muito comum na época dele, o autoflagelo. Depois ele descobriu, a salvação não é assim. A salvação é pela fé somente. Como foi que ele descobriu? Quando o Espírito agiu na palavra. Você não foi chamado a ser masoquista.
Você não foi chamado ao autoflagelo. Você foi chamado à mortificação. Mortificação também não é ascetismo. Isto é o erro mais comum dos nossos dias. Porque autoflagelo ninguém faz mais não, viu? O evangelho da nossa época, nem mesmo esse erro, porque é um erro que causa dor, ninguém quer. Os nossos erros da nossa época são os erros dos confortos. Então se diz assim, eu preciso ser asceta. Não coma isso, não beba aquilo. Use um vestido do tamanho da tua perna, que bata lá no teu calcanhar. Fecha a tua roupa até o pulso, até o pescoço, e aí você está mortificando a sua carne. Isto não é mortificação. Porque os teus desejos continuam lá. O tamanho que é o vestido, às vezes, é a língua. A roupa comprida não consegue cobrir a perversão do coração. Então não tem roupa que resolva. Não tem ascetismo que resolva. Quando o pecado está no meu coração, ou eu mortifico lá no coração, ou inevitavelmente ele virá parar no meu corpo. Onde há mais sensualismo na nossa época, onde há mais ascetismo, não é à toa que o apóstolo Paulo já tinha avisado em Colossenses 2. Aqueles que pregam não coma isso, não beba aquilo, não toque naquilo outro. Isto não tem serventia alguma contra a sensualidade. Ascetismo e masoquismo, autoflagelo, não funcionam contra a carne. Então o que é que eu devo fazer? Eu preciso ser violento contra o pecado. Sim, violento contra o pecado. Por que eu estou dizendo isso? São palavras de John Owen. Ele disse, se um cristão deve ser violento, que seja contra o pecado. Porque a palavra usada é mortificação. Primeira vez em que essa palavra foi traduzida assim, foi naquela Bíblia King James, a Bíblia do rei Tiago. Aquela Bíblia deixou claro, a nossa carne precisa ser mortificada. Então o nosso desejo para com a carne é violento. De onde Owen tirou isso? Se você abrir comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isto é mortificação radical, violenta contra o pecado. Alguns patriarcas chegaram a decepar partes dos seus membros, porque eles tinham medo que aquilo fizesse pecar. Talvez não vá tão longe assim, mas mortifique, anule, corte aquilo que te faz pecar. São situações, irmãos. Existem pessoas, por exemplo, que não têm controle com comida, que são viciados em comer. Isso é um pecado, o nome desse pecado é glutonaria. Nós devemos ter cuidado com isso. E se você tem uma tendência a cair nesse pecado, você deve se afastar. Não é se afastar da comida, porque senão você vai morrer de fome, mas de todos os lugares, os ambientes, as circunstâncias que promovem isso, incluindo pessoas.
Se os teus amigos te fazem pecar, corta-os. Afasta-se deles. Afasta-te deles. Se o teu amigo te faz pecar, afasta-te deles. Isso diz respeito também à bebedice. Uma liberdade cristã que é mal utilizada passa a ser um vício. Então você tem amigos que te chamam para se divertir, para conversar, para tomar um vinho. A Bíblia não tem problema nenhum com isso. Mas se toda reunião é para beber até cair, e tem alguma coisa errada nisso aí, como é que alguém não vê que isso está errado? Como é que alguém não vê que isso está errado? Mortifica a tua carne, porque nesses ambientes há muito pecado. Ora, se você percebe, né, eu estou indo além cada vez mais, que na academia, por conta até mesmo das vestimentas que as pessoas usam na academia, que ali você peca. Assim como você não deixa de comer, assim como você não deixa de beber por conta das possibilidades dos vícios, você não necessariamente tem que deixar de ir para a academia, mas você muda o horário. Você pensa no horário que a academia está mais vazia. Que tem um certo tipo de pessoas que tendem a não fazer esse tipo de coisa que te faz cair, pecar. Muda o horário, muda as pessoas, muda de academia. Pensa naquilo que te faz pecar. É o que eu como, o que eu bebo, o que eu vejo. O que você assiste na televisão. Hoje, todo mundo tem a possibilidade de escolher exatamente o que vai assistir. Então tenha mais cuidado. Lê a sinopse, vê lá qual é a classificação, procura saber. Seja cuidadoso com a tua alma e com a alma da tua família. O que eu ouço, as músicas que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós comemos, o que nós bebemos, porque o nosso corpo não está em débito com ele mesmo. Nós estamos em débito com o Espírito do Senhor. Mas os ímpios, eles não se preocupam com nada disso. Eles vão dizer que é grande exagero o que está sendo dito aqui. Não precisa disso. É assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Você vai, come, bebe, assiste o que você quer, ouve o que você quer, não vai dar em nada. Mas a mente deles está sendo cada vez mais poluída. Seleciona tuas amizades. Seleciona as pessoas que vão sair contigo. Pais, façam esse trabalho com os seus filhos. Ajude-os a mortificar a sua carne. Não é uma tarefa fácil, é violento. Quantos amigos teus, antes da conversão, não têm condição mais de andar com você? Por um motivo óbvio, se você andar com eles, você cai. As conversas não edificam. Os lugares para onde eles vão não edificam. Seria se colocar em grande tentação. Os homens precisam ter cuidado, cuidar de si mesmo. Os homens precisam sair de casa, trabalhar, enfrentar um lugar ou outro, ficar ali, em muitos momentos, com uma mulher sozinho para resolver um problema. Tenham cuidado. Nós precisamos ter cuidado. As mulheres do mesmo jeito. Muitas mulheres trabalham fora, precisam lidar com homens que estão muitas vezes ávidos para destruir uma família. Tenham cuidado, irmãs. Não é brincadeira. Não se abram com homens. Não fale da vida de vocês, do problema do casamento de vocês, da educação dos filhos de vocês, com nenhum outro homem que não seja o teu marido. Em casos muito especiais,
em grande necessidade com os presbíteros da igreja, e isto mesmo, no plural, se for possível. Mortifica a carne não é botar o vestido batendo no chão. É ser cuidadoso e zeloso. Violento contra o pecado. Ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. John Stott, mais uma vez, diz o seguinte: existe um modo de vida que conduz para a morte. Você pensa que está vivendo, mas você está morrendo. Existe também um modo de morte que te leva à vida. Mortifica a tua carne e você terá vida eterna. Ele diz: e vivereis. Agora dê vazão à sua carne e você morre. Perceba que está em débito com o Espírito e todos os dias seja grato ao Espírito, mortificando a carne, e vivereis. Ele continua, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Claramente, ele vai para outra doutrina agora. Mas não é que uma coisa está desconectada da outra, muito pelo contrário. Ele fala na doutrina da ressurreição, que gera vida, no verso 11, o Espírito de Deus nos ressuscitou, assim como ressuscitou a Cristo, e nós temos vida. Primeira consequência da salvação. A segunda consequência, mortificação, santificação. E agora ele diz, aqueles que estão vivos no Espírito e mortificam sua carne no Espírito, eles têm um privilégio de serem inseridos na família de Deus. Portanto, nós não somos naturalmente filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Lá em João, capítulo 1, isso fica muito claro. Diz que aqueles que creram, a estes, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos filhos e passamos a entrar nessa família. Então agora, nós estamos com o sobrenome de Deus. Nós estamos com o nome na igreja de Cristo. Fazemos parte da noiva. Temos os privilégios da igreja, porque somos da família. Mas, uma vez citando Stott, ele é muito bom, especialmente na área da história, né? O contexto de Romanos, uma coisa fantástica. Ele diz, quando ele fala dos filhos, né, ele diz, talvez um filho adotado para a nossa época não seja tão bem visto. Isto é um erro. Às vezes a gente acha que é um filho o vínculo é menor, mas não era assim. Era o contrário. Ali na época da carta aos Romanos, o pensamento era muito superior. Porque você tinha filhos naturais que você não escolhia. E um senhor, ele poderia escolher dentre os seus servos um para ser seu filho. Então, se ele escolhia, ele observava o caráter, ele via quem era a pessoa. Então, ele tinha o poder de escolher. Você não tem como escolher quem é teu filho, o teu filho natural, mas você pode escolher um filho adotado. Então, para eles, geralmente, o filho adotado era o que assumia boa parte dos bens do pai, porque era o que foi preparado para aquilo, escolhido para aquilo. Então, quando ele nos diz aqui que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, ele não está nos rebaixando, muito pelo contrário, ele está dizendo, nós temos em Cristo o poder de sermos feitos filhos de Deus para sermos honrados. Cristo, que é o Filho por excelência, nos chama de irmãos. Ele diz, não vos chamarei mais de servos, mas de irmãos, amigos.
Este é o grande privilégio do Evangelho, sermos feitos filhos de Deus. Carregar o sobrenome da família real. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados, ou seja, os que estão mortificando a carne, demonstram a evidência da sua família. Tem algumas coisas que nos fazem pensar que alguém é de família tal, né? Uma é a característica da feição. A gente olha assim, bate o olho. Tem umas famílias que são muito características. Né? Você vê, praticamente todo mundo tem os mesmos traços. Você nunca viu a pessoa, mas você diz, rapaz, você é da família tal. Aí ele diz, não, é verdade. Ah, eu já imaginava, porque vocês têm tudo a mesma cara. Nós somos reconhecidos pela a nossa afeição, mas também somos reconhecidos por aquilo que somos, os nossos valores. A família tal, a família tradicional da cidade, são pessoas trabalhadoras, honestas, empreendedoras, saíram do nada, hoje tem muitas coisas na cidade, então todo mundo que é daquela família, ele é reconhecido por estas características. Alguns vão ter estas características mais evidentes, outros menos evidentes, mas eles têm. Você faz parte da família. A família de Deus, ela é caracteristicamente reconhecida pelo modo como nós andamos. Quem te guia? Quem te guia? Se você é guiado pela carne, você é filho de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Quem vive mentindo não pode se achar filho de Deus, isso é impossível. Os filhos de Deus vivem na verdade. Mentiroso é filho de Satanás. Por isso tenha muito cuidado com mentira e tenha muito cuidado com gente mentirosa, que se diz crente. O sujeito que vive mentindo, irmãos, nós devemos desconfiar que não seja um filho de Deus, porque não anda guiado pelo Espírito. Não é aquele que mentiu um dia, que derrapou um dia, na verdade, não. É o que vive uma vida guiada pela mentira, guiada pela prostituição, guiada pela avareza, guiado pelo furto, pela inveja, pela cobiça. Estas pessoas não têm por que terem certeza da sua salvação. Ele diz no final, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então vocês tinham um espírito antes. Esse espírito era um espírito de escravidão. Te prendia. O povo da antiga aliança, em certo sentido, eles tinham este mesmo espírito de escravidão, peso da lei, até que encontraram Cristo e foram libertos. Agora nós somos dominados pela liberdade. Preste atenção nisso. Palavras de Stott. Agora somos dominados pela liberdade. Que coisa aparentemente contraditória, né? Se eu sou dominado, eu não sou livre. Não. O conceito bíblico é esse. Eu sou dominado pela liberdade. Antes, quem me dominava era a escravidão. Agora, todo o meu ser foi tomado para que eu viva livremente a vontade de Deus. Eu não sou livre para a minha carne. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Antes, eu estava preso a ponto de não poder querer fazer a vontade de Deus. Agora, o Senhor me libertou para fazer a sua vontade. E essa liberdade se deu a ponto de eu ser adotado na família dele e poder chamá-lo de um modo carinhoso. E aqui o texto se fecha. Quando ele diz, a ponto de chamarmos, de clamarmos a ele, Abba, Pai. Eu sei que já se fizeram várias músicas sobre esse texto, né? Parece que são duas palavras, né? Como se você dissesse, Abba, Pai, são duas palavras. Uma palavra que eu não conheço e a outra Pai. Mas, na verdade, são duas palavras repetidas, a mesma palavra repetida duas vezes.
Abba vem do aramaico, que quer dizer pai. É uma língua muito próxima do hebraico. Pai em hebraico é Av, né? Seria um pouco mais do que isso, Abba, né? Porque essa segunda letra do hebraico ela tem também o som de B. Abba, Av. Então, no aramaico é pai. Só isso. E depois o apóstolo Paulo coloca pater, que é a forma grega. Então, na hora que ele vai clamar, isso é muito comum. A primeira língua que ele usa é a língua dele. Você pode ver algum estrangeiro que está no Brasil, ele está falando português normalmente, ele vai conversando com você. Mas se ele tiver uma emoção muito grande, ele não consegue expressar a emoção na língua própria dele, na língua do nosso país. Ele vai expressar na língua dele. Nosso pensamento está tão ligado à língua que as emoções, geralmente, quando você está em terra estrangeira, elas são expressas na tua própria língua materna e não na língua do outro. Aí Paulo diz, nós agora, adotados por Deus em Cristo, podemos clamar, Pai. Aí ele lembra, eu sou judeu, mas eu estou falando para gentios. E eu já disse que em Cristo, tanto judeus quanto gentios foram salvos, têm acesso à mesma justificação pela fé, foram vivificados no mesmo Espírito, e ambos têm que mortificar a carne. Então, não faz sentido dizer só na minha língua. Então ele diz, pai, pai. Abba para o judeu, pater para o romano. De fala grega. Então o que ele está dizendo? Vocês que receberam tantos benefícios do Pai, vida, poder para santificação, adoção, tem uma bênção tão grande, que na hora quando vocês oram, vocês podem chamar de Deus, o seu Deus, de Pai. Mas não é só Pai, não. Uma palavra íntima, que nenhum judeu ousava usar na antiga aliança. Ele está dizendo, agora, eu judeu posso dizer Abba. Uma intimidade que eu nunca conheci na antiga aliança. Agora eu tenho. E vocês, gentios, digam comigo, Pai. E sabe por que isso é possível? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia, a pedido dos seus discípulos, nos ensinou a orar e disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Está sendo difícil mortificar a carne. Pai nosso que está nos céus. É difícil viver a nova vida proposta aqui pelo apóstolo Paulo. Clame pelo teu Pai. Eu quero ser grato, Senhor Deus. Eu não quero ser desleal contigo. Eu me lembro do que o Senhor fez. Eu quero agradecer com a minha vida. Clame por ajuda do teu Pai. Você está atolado no pecado. Parece que você não está andando guiado pelo Espírito, nem você faz parte da família de Deus. Deus te dá a oportunidade de hoje você dizer, Pai querido, ajuda-me. Porque os nossos filhos, irmãos, um dia também podem ser ingratos conosco. Você pode fazer tudo pelo seu filho, tudo de bom. A vida inteira. Noites de sono perdidas. Tempo de trabalho que você negou para poder estar com eles. Horas extras, muitas horas extras no trabalho, para dar aquilo que ele precisava. Carinho, atenção, cuidado, tudo. E um dia teu filho ser ingrato. Isso pode acontecer. Mas se ele voltar para você e te pedir perdão,
e confessar o que fez na sua ingratidão, eu duvido que você não receba. E você diz, deixa isso para lá, está perdoado, vamos seguir. Se nós que somos pecadores, fazemos isso com os nossos filhos, porque Deus não fará conosco se clamarmos Abba Pai. Deus nos ajude, irmãos, a mortificarmos a nossa carne todos os dias, porque o nosso débito é com o Espírito. Sejamos gratos ao Senhor. Amém.